Boa noite, Lucinha. Boa noite. Tudo bem? Que saudade, como é que vão as coisas? Jaqueline, Nicolas, como é que vai as coisas? Tudo bem? Nós vamos hoje estudar. Antes de nós estudarmos, acho que as pessoas não chegaram ainda, mas eu vou mostrar uma raridade para vocês. Chico Xavier, escrito em 1972 pelo nosso amigo Fred Jorge. Fred Jorge era uma pessoa que participava inclusive da Jovem Guarda e que traduzia as músicas da Celi Campelo, aquelas músicas antigas. E ele escreveu esse livro em 1972. Aqui na capa ele custava 5 cruzeiros antigo. Chico Xavier, a sua verdadeira história, por Fred Jorge. Uma raridade, hein? Depois, quando eu desencarnar, certamente as pessoas vão dar para vocês todos esses livros que estão aqui em casa, que são livros raros, assim, que a gente ao longo do tempo foi colhendo e foi guardando, lendo, guardando, e certamente eles vão jogar fora quando eu morrer. Aí vocês pegam, tá? Então vamos lá. Hoje nós vamos estudar o método. O método é o sistema. Bom, antes vamos fazer nossa prece aqui para principalmente por essa crise que nós estamos passando, não é? Não está fácil. Muitas pessoas sofrendo, muitas famílias sofrendo. A curva ainda está em alta, a curva está subindo e nós estamos ainda com o comércio todo aberto. Não levamos a sério esse processo dessa pandemia e muitos brasileiros pagarão com a vida. Aí quando a gente escreve alguma coisa, as pessoas dizem assim, mas todos nós temos que morrer. Eu discordo disso. Eu acho que o primeiro direito do homem é de viver. Morrer é a consequência da nossa encarnação. Morrer não é nenhum castigo, mas nós temos que preservar a nossa vida aqui na Terra, até que nós cumprimos com o nosso dever, com a nossa prova. Outras pessoas dizem, não, mas você está enganado, você tem a morte é uma coisa natural, tudo é natural na nossa existência terrena, não tem nada fora do natural. Desde nascer, morrer, passar pelas consequências, passar pelas provas, que foram nós que escolhemos. Mas se fosse assim, então por que nós combatemos o suicídio e o aborto? Essa é a questão. Se a morte não tem, se a vida não tem valor, por que eu vou combater o suicídio, que é uma escolha da pessoa? Não. A lei de conservação nos diz que nós temos que nos manter de pé até o último momento. E nós temos que também ajudar o outro a se manter de pé. Na 685 do Livro dos Espíritos, o que diz? O forte trabalhará pelo fraco. Logo, significa que a sociedade mais forte teria que trabalhar pelo mais fraco nesse momento. Então vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus e nossos amigos espirituais, Cairbar Chútil, Ademar Constâncio Lacerda, nossos amigos de longa data de trabalho na causa espírita, que deram a sua existência terrena em prol desse trabalho, em prol do próximo. Amado Mestre, Senhor Jesus, permita, Senhor, que os nossos amigos que estão lá do outro lado do computador, em suas casas, recebam um raio de luz e de esperança. Todas as famílias que nesse momento estão com seus entes queridos internados nos hospitais ou, quem sabe, nem conseguindo uma vaga. Deus ajude a se comportar bem, ter paciência, porque nessa hora a crise é enorme. Olhai, Senhor, pela mansão da esperança,
nosso abrigo com 54 idosos, Senhor. Eu lhe peço humildemente que ajude de forma a manter aquelas pessoas já com 90 anos, 95 anos, no final da sua existência terrena, mas que nós estamos ali preservando aquele pedacinho de vida ainda. Não fosse assim, todo o nosso trabalho seria jogado fora, sem nenhuma conexão com a bondade divina. Ajudai, Senhor, todos eles, para que eles tenham paz, para que eles tenham harmonia e para que nós tenhamos força de mantê-los ativos na sua jornada terrena. Aos nossos amigos espirituais que iluminam nossa casa, a Cair Bachútil, que nesse momento está fechada ainda e não pode ser aberto porque a pandemia está cada dia pior. E nós vamos colocar em risco pessoas que lá moram e pessoas que lá vão estudar. Nós podemos fazer isso hoje, graças a Deus, Senhor, pela tecnologia. Deus, Pai sábio, certamente um dia a humanidade estará toda interligada por esta comunicação, aonde eu falando aqui em português, a pessoa na China automaticamente terá a nossa palavra traduzida e esse mundo ficará tamanho de uma concha. Nós esperamos por esse dia, Senhor, e temos que fazer força para sermos parte desse processo. Que a tua paz esteja conosco nessa noite, que tenhamos um bom trabalho, uma boa ajuda da espiritualidade. Que a paz do Senhor esteja com todos. Que assim seja. Isso mesmo, Carlos José. A Covid está realmente trazendo grandes dores a nós brasileiros e ao mundo inteiro, mas o Brasil está mais próximo de nós, nossos irmãos brasileiros. Obrigado, amigo. Vamos hoje estudar do método. O método, vamos tratar bem isso. Todo mundo está ouvindo bem, né? O método é um sistema que o Kardec teve o cuidado de colocar para nós no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, para que nós tenhamos métodos para, em primeiro ponto, quando formos fazer o proselitismo, entre aspas, porque todos nós, novatos e espíritas, temos muitas vezes a vontade de tornar todo mundo espírita. Nós sentimos tão bem que queremos que os outros se transformem em espírita, quando na realidade essa não é a verdade absoluta. Muitas vezes as pessoas não querem ter esse mesmo segmento de corrente filosófica. Mas, para nós fazermos isso, nós temos que ter um método. E o Kardec deixou um método prontinho para nós de como fazer isso. Segunda hipótese do método é como nós tratarmos a nossa mediunidade. A mediunidade precisa ser tratada com métodos. Entre desses, a assiduidade é a principal. A gente cansa de falar na associação, de que quando o espírito, quando nós marcamos uma reunião mediúnica para ajudar certas pessoas, as pessoas que são levadas lá muitas vezes nem pensam em ir lá naquele dia. E são carregadas pela espiritualidade porque naquele momento estão precisando de uma ajuda. E o que a espiritualidade faz? Leva eles até a casa espírita, não na nossa casa especificamente, mas em outras casas espíritas, porque a doutrina espírita é a única corrente filosófica que trata do espírito. As pessoas não querem cuidar do espírito. A ciência está cuidando mais do espírito do que propriamente as religiões. Quando Jesus veio aqui, só falou de espiritualidade. Então nós vamos ver aqui os termos do Kardec, o que ele deixou para nós explícito, para que nós tenhamos o cuidado de, quando falar de espiritismo, falar com assertiva, para não tumultuar muitas vezes a cabeça daquele que não quer ou que não quer entender a situação. Então vamos lá. Do método. 18 é o número do Livro dos Médiuns. Muito natural e louvável é, em todos os adeptos, o desejo que nunca será demais animar de fazer prosélitos, visando facilitar-lhes
é essa tarefa a que nos propomos examinar o caminho que nos parece mais seguro para atingir esse objetivo, a fim de que lhes pouparmos inúteis esforços. Dissemos que o Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Kardec não fala de religião. Vocês já viram isso? Ele fala de ciência e filosofia. Nós aqui no Brasil trouxemos para o lado da religião. Na realidade, a doutrina espírita não é uma religião. É uma filosofia e uma ciência. Quem, pois, seriamente queira conhecê-la deve, como primeira condição, dispor-se a um estudo sério e persuadir-se de que ele não pode, como nenhuma outra ciência, ser aprendido a brincar. O que nós fizemos? O que o senhor Adhemar pegou como meta na Casa Carribachutel? Estudar o livro dos médios, estudar o livro dos espíritos, estudar o livro A Gênesis, estudar o céu e o inferno e estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Todos os outros livros da codificação segundo o Espiritismo na Carribachutel, eles não são os livros fixos da doutrina. Os livros fixos da doutrina na Carribachutel são qual? São o livro dos espíritos, segunda-feira, o livro dos médios, às quartas-feiras, que nós tratamos de mediunidade, e nós estudamos então os outros livros, não sequencialmente, mas intercalando os três outros, que são a Gênesis, que são o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênesis. São os 5 livros que compõem a doutrina espírita. Nós não estudamos outro livro na Casa Espírita Carribachutel. Porque essa aqui nós temos certeza da fonte e temos certeza que aqui nós não vamos nos enganar. É preferível rejeitar 10 verdades do que aceitar uma única mentira, né? Um único erro. O Espiritismo também, já o dissemos, diz respeito a todas as questões que interessam à humanidade. Presta atenção, coisa interessante. O Espiritismo também, já o dissemos, diz a todas as questões que interessam à humanidade. Tem imenso campo e o que principalmente convém é encará-lo pelas suas consequências. Quais são as consequências do estudo da doutrina espírita? Qual é o nosso objetivo principal, senhores? Se transformar em homem de bem. A melhor religião, a melhor corrente filosófica que existe é aquela que transforma os seus adeptos em homens de bem. Não é o Espiritismo, é qualquer um. Forma-lhe, sem dúvida, a base, a crença nos espíritos, mas essa crença não basta para fazer de alguém um espírito esclarecido, como a crença em Deus não é suficiente para fazer de quem quer que seja um teólogo. Ou seja, é preciso estudo sequencialmente e totalmente e diretamente. Eu não consigo aprender o Espiritismo por ponte, dando salto. Eu tenho que acompanhar as lições. Vejamos então de que maneira será melhor se ministre o ensino da doutrina espírita para levar com mais segurança à convicção. Não se espante os adeptos com essa palavra. Olha o que Kardec vai dizer, senhores. Olha o que Kardec vai dizer. Não se espante os adeptos com essa palavra ensino. Nós não constitui ensino unicamente o que é dado no púlpito ou na tribuna, ou seja, oradores, ir lá e falar, nós cansamos de falar isso, palestra é muito bom, mas uma palestra por mês. O ensino é fundamental, a base da doutrina espírita é o ensino, é o estudo sequencialmente da doutrina. Há também o da simples conversação, olha lá, há também o da simples conversação que nós fazemos todo dia às segundas-feiras no estudo do Livro dos Espíritos. Qual é o nosso método da conversação, não é isso? Nós lemos um capítulo, nós vamos discutir uma pergunta, cada um responde uma pergunta e nós vamos discutindo as perguntas entre nós mesmos, e daí tirando as nossas
conclusões e aprendendo com a conclusão do outro. Então imagina isso, o que o Kardec está falando aqui, o que nós estudamos na Caribachúter. Nós não saímos fora disso, não é porque nós queremos ser melhor do que ninguém, não, é porque está aqui no método. O método está aqui, não é para mudar o método que foi deixado pelo Kardec, não. É para acompanhar isso sequencialmente, para e passo. E não custa nada. As pessoas querem se preocupam com casa cheia, e daí mudam-se os sistemas da casa. Muitas vezes, eu tive que tirar uma pessoa, deixa eu falar uma coisa para vocês. Uma pessoa na casa espírita da Mansão da Esperança, quando começou a pandemia, ele faz parte de um centro espírita. Ele trabalhava à noite na Mansão da Esperança. Aí eu falei para ele assim: olha, amigo, você não está indo na sua casa, não, porque senão você pode levar vocês não estão com as suas casas abertas agora, nesse período. Aí ele falou: não, nós estamos com a nossa casa aberta porque o mentor falou que não vai acontecer nada. Eu digo: então você pode sair da Mansão da Esperança. A partir de amanhã você não vai mais, não. Porque senão ele podia levar o vírus para dentro da Mansão da Esperança e ceifar 30, 40 vidas. Naquela hora ele tomou a decisão dura, mas tinha que ser essa decisão. Porque você não pode, de forma nenhuma, deixar que uma só ovelha perca todo um rebanho. Não existe isso. O rebanho é você, todo mundo unido no aprendizado da doutrina espírita. Nós espírita. Se a pessoa não é espírita, se a pessoa é espiritualista, a gente respeita isso. Todos nós temos nossos direitos de ser espírita, espiritualista, ser católico, ser protestante, ser budista. Cada um tem o seu jeito de ser, cada um entende do jeito que quiser. Todos nós estamos num processo evolutivo. E esse processo evolutivo demora, não é numa encarnação que nós vamos chegar no ápice do aprendizado todo. Quem quiser fazer isso está fora do contexto. Nós temos que aprender lenta e gradativamente. E isso demora. E essa demora faz com que nós vamos aprendendo um com os outros. Não é aprendendo só o que está no livro. O livro dá os métodos. Nós vamos, dentro das nossas possibilidades, no esforço de um com o outro, aprendendo as coisas. O que desejamos é que seu esforço produza frutos, e por isso, voltando ao Kardec, o que desejamos é que seu esforço produza frutos, e é por isso que julgamos de nosso dever dar alguns conselhos de que poderão igualmente aproveitar os que queiram instruir-se por si mesmo. E outros, seguindo-os, acharão um meio de chegar com mais segurança e presteza ao fim visado. Entendeu? Não? Então qual é o nosso? Nós vamos pelo livro. Porque você pode fazer por si próprio, mas nós temos capacidade intelectual para isso ainda? Não, não temos. Nós estamos ainda caminhando. Nós temos que ser humildes. Aquele que se achar já pronto, não precisa de ir na casa espírita, pode ficar em casa dormindo. Não é necessário, não. O necessário é aquele que está querendo buscar, aprender cada dia mais. Mas a mediunidade é infinita. Não tem ninguém que saiba mais do que outro. A mediunidade é infinita. Porque cada dia nós vamos estar em contato com outro irmão espírito, que já passou por aqui pela Terra ou em outros mundos, é um espírito, e vai se comunicar conosco. Então, a cada dia uma nuance nova, uma situação nova. Então, nós temos que estar muito atento a isso. Não podemos, de forma nenhuma, querer trazer tudo para um balainho só e deixar tudo ali fechadinho. Não, é isso e daqui ninguém sai. Não, cada comunicação tem uma nuance. E cada comunicação traz um aprendizado novo. A Lúcia, a rainha, que está começando a desenvolver a escrita, ela tem que ir aos poucos, pegando as escritazinhas que ela está pegando, que os espíritos estão chegando próximo dela, do ouvido dela e tal. E com o tempo, todo aquele escrito que ela guardou, ela vai tirar suas conclusões, vai saber se aqueles escritos estavam realmente dentro daquilo que é necessário, se aquele espírito, o espírito deixou o nome escrito. Daqui um pouco surge uma notícia daquele espírito falando alguma coisa no jornal ou na internet, que hoje é muito comum, e essas coisas se casam.
Entendeu? Então, nós temos que estar atento a isso. Então, vamos ver o que o Kardec diz aqui no item 19. É crença geral que, para convencer, basta apresentar os fatos. E este, com efeito, parece o caminho mais lógico. Entretanto, mostra a experiência de que nem sempre é o melhor, porque cada passo se encontram pessoas que os mais patentes fatos absolutamente não convencem. A que se deve atribuir isso é que vamos tentar demonstrar. Tem pessoas que você fala, você mostra até os fatos, eles não acreditam. Imagina se você vai querer convencer eles por a sua convicção. Não é fácil. Então vamos lá. No Espiritismo, a questão dos espíritos é secundária e consecutiva. É secundária e consecutiva. Não constitui o ponto de partida. Este é precisamente o erro em que caem os muitos adeptos que, a miúde, levam a insucesso com certas pessoas. Não sendo o espírito senão a alma dos homens, verdadeiros pontos de partida é a existência da alma. Ora, como pode um materialista admitir que, fora do mundo material, vivam seres estando crente de que em si próprio tudo é matéria? Como é que você vai convencer um materialista que que existe pessoas que existem seres vivendo fora da matéria, se ele só pensa na coisa material? Não é? Como pode crer que exteriormente a sua pessoa há espíritos quando não acredita ter dentro de si? Será inútil acumular-lhe diante dos olhos as provas mais palpáveis. Contestará todas porque não admite o princípio. Ele vai contestar todos porque não admite o princípio. Ele acredita que não tenha nenhum espírito fora dentro de si próprio. Imagina você dizer para ele que existe um espírito que vai se comunicar com ele, ele vai simplesmente cortar a conversa se for um materialista convicto. 90% dos materialistas que eu tive oportunidade de conhecer são mais por ceticismo, e que eu consegui ler aqui dos grandes escritores que as pessoas chamavam de materialista, como Karl Marx. Não era materialista, ele simplesmente não acreditava na Igreja Católica, é diferente. Ele não acreditava no catolicismo que colocaram para ele. Você tem que entender isso. A religião dominante, a religião que tomava conta fazia parte do Estado, deixava muitas pessoas fora. As pessoas intelectualizadas ficavam fora dos seus parâmetros, que chamavam-se cristianismo. Na realidade não era o cristianismo, era a doutrina que eles pregavam naquele tempo. Hoje já se modificaram muito, perderam todo aquele poder que eles tinham de Estado, mas mesmo assim ficaram com os dogmas, presos nas suas convicções. Logo, e os padres, eu tenho até o livro aqui que eu vou mostrar para vocês depois, os padres que contestaram isso tiveram grandes problemas com a própria religião, né? Porque é exatamente isso, quer dizer, você não consegue fazer que uma pessoa intelectualizada entenda os seus propósitos se você não tratá-lo na mesma condição, na mesma frequência, porque senão ele não vai entender o que você está falando. Agora, quando é uma pessoa menos intelectualizada, não é nenhum preconceito. Estou falando de termos de intelectualidade. Se você falar com uma pessoa menos intelectualizada, você consegue convencê-lo com outros métodos, que não o método. Geralmente as pessoas acreditam nos espíritos, acreditam que existe alma, tal. Mas o materialista convicto é mais difícil. Todo ensino, vamos voltar ao Kardec, todo ensino metódico tem que partir do conhecimento, do conhecido para o desconhecido. Olha lá, todo ensino metódico tem que partir do conhecimento
do conhecido para o desconhecido. Quem é a professora Sandra, não sei se a nossa Isadora está aqui, Nicolas, sabe que você tem que partir daquilo que você conhece para aquilo que você não conhece para ensinar alguém. Ora, para o materialista, o conhecido é a matéria. Parte, pois, da matéria é tratar antes de tudo, fazendo que ele observe, de convencê-lo de que há nele alguma coisa que escapa à lei da matéria. Numa palavra, antes que eu o torneis espírita, cuidar de torná-lo espiritualista. Você entendeu? Olha lá o que o Kardec fala para nós como um método. Antes de querer transformar uma pessoa em espírita, transforma ele primeiro em espiritualista. Qual a diferença entre espírita e espiritualista? Espírita acredita na existência do espírito, no progresso infinito da sua existência, até chegar ao estado de espírito puro. Espiritualista acredita numa alma que sobrevive a seu corpo. E tá certo, não? E muitos deles colocam até um determinismo de que nós vamos para um juízo final, tal, essas coisas todas. Mas, para tal, muito outra é a ordem de fatos que se há de recorrer, um ensino muito especial que deve ser dado por outros processos. Falar-lhes dos espíritos antes que esteja convencido de que ter uma alma é começar por onde se deve acabar. Portanto, não lhe será possível aceitar a conclusão sem que admita as premissas. Tá certo? A pessoa é materialista. Você vai conseguir transformá-lo num espírita diretamente, falando de lei de causa e efeito, lei do progresso, lei das provas, escolha das provas. Não, ele não vai entender, nem sabe que tem ainda um espírito. Como é que você vai ensinar todas essas peculiaridades da doutrina espírita, que são a existência do espírito? Se você der para uma pessoa materialista, uma pessoa preconceituosa, religiosa, o nosso livro dos espíritos, ela só com o nome ela se assusta. Livro dos espíritos, não, isso é de fantasma, eu não quero isso. Então, até antes que você dê o livro, explica para ela, ó, esse livro não tem nada de fantasma, não. É o nosso próprio livro, eu também sou um espírito. Então eu preciso que, se você quiser ler o livro, leia. Se não quiser, o que aconteceu aqui? Se não quiser, não lê. Antes, pois, de tentarmos convencer um incrédulo, mesmo por meio dos fatos, cumpre nos certificarmos de sua opinião relevante à alma. Isto é, cumpre verificarmos se ele crê na existência da alma e de sua sobrevivência ao corpo, na sua individualidade após a morte. Se a resposta for negativa, falar-lhes dos espíritos seria perder tempo. Eis a regra. Não dissemos que não comporte exceções. Nesse caso, porém, haverá provavelmente outra causa que torne menos refratário. Como nós vamos convencer uma pessoa? Como é que a gente consegue convencer uma pessoa para ser espírita? Nós vamos pelos nossos meios de exemplos, não é isso? Normalmente a casa espírita tem uma obra social, geralmente a casa espírita tem um trabalho social que ajuda os próximos, geralmente a casa espírita sempre preocupada com as coisas do próximo, e isso faz com que as pessoas se aproximem de nós. Se aproximem de nós por esse método, que é um método infalível esse, muito bom, mas não é todo, porque a pessoa pode ser refratária a essas coisas. Tem pessoas que gostam de ajudar, mesmo não tendo nenhuma corrente filosófica para seguir. Logo, cada um dentro do seu patamar. Eu não faço proselitismo. Jamais fiz proselitismo. Não faço isso, não discuto religião, não faço nada disso. Ninguém sabe que eu sou espírita. Ninguém nem sabe, porque eu não falo isso. As pessoas veem eu lendo livro dos espíritos, eu lendo livro nos ônibus
quando eu ia trabalhar de um ônibus lendo livro espiritualista, as pessoas perguntavam: você é espírita? Eu sou, eu estudo doutrina espírita. Então é diferente. Você, eu gostaria de aprender. Como é que faz isso? Faz isso na casa espírita, primeiro ponto. Como é que eu aprendo doutrina espírita na casa espírita? Eu não vou te dar lição aqui na rua. Se você quiser aprender, vai na casa espírita. Porque é muito simples se você querer passar para as pessoas todos os ensinamentos. Hoje nós temos aqui a internet. E tem várias lives hoje. Se ficar aqui o dia inteiro, tem lives do Orson Peter Carrara, lá de Matão, do Centro Espírita Nosso Lar, que ele coloca entrevista, ele coloca pessoas nossas que escrevem na revista Aurora, falando na live dele. Cada um traz um assunto diferente, são palestras. Não é estudo sistematizado da doutrina espírita como nós estamos fazendo aqui. No item 20, Kardec vai dizer para nós: entre os materialistas, importa distinguir duas classes. Colocamos a primeira, que não são os que são por sistema. Nesse não há dúvida, há negação absoluta, raciocinada a seu modo. Homem, para eles, é simples máquina que funciona enquanto está montada, que se desarranja e que depois, após a morte, só resta a carcaça. Esses são os materialistas ferrenhos mesmo, pesados, que para eles o nada é que vai acontecer depois das suas existências. Quer dizer, aprenderam tudo, passaram uma vida estudando, aprendendo, buscando, mas tudo aquilo que aprenderam foi jogado fora no primeiro momento em que a pessoa desencarnou, que é um contrassenso com a inteligência e com a bondade de Deus. A pessoa estudar a vida inteira, se esforçar para aprender. Cada um aprende, geralmente, nós podemos ter uma cultura vasta de vários assuntos, mas o que nós aprendemos na nossa existência é uma coisa só. Uma coisa ou duas coisas. O cara é engenheiro, o cara é médico, o outro é farmacêutico. Nós pegamos uma profissão e dentro da profissão nós seguimos mais esse caminho lógico de aprendizado dentro das nossas profissões. O que vem ao redor disso é que nós aglutinamos nas nossas culturas. Os materialistas, por sistema, que são aqueles que são refratários ao primeiro ponto, é difícil convencê-los. O que é melhor para convencê-los? Seu exemplo. Faça o exemplo. Aí ele vai dizer para você: mas por que vocês trabalham tanto pela caridade? Se vocês vão morrer daqui um pouco? Não, para nós não vamos morrer daqui um pouco não, porque nós somos imortais. Nós somos imortais como espírito. Como corpo, nós temos que preservar essa existência. Aí vai Kardec aqui falando para nós: felizmente, não é em número restrito e só em número restrito não forma escola abertamente confessada. Não precisamos insistir nos deploráveis efeitos que para a ordem social resultariam da vulgarização de semelhantes doutrinas. Já nós entendemos bastante sobre esse assunto em O Livro dos Espíritos, questão 147, conclusão. Conclusão que nós vamos estudar a partir da semana que vem, ou daqui 2 semanas, presta atenção nisso, que nós vamos estudar essa conclusão do Livro dos Espíritos, que trata das coisas da negação e dos materialistas. Quando dissemos que a dúvida cessa nos incrédulos diante de uma explicação racional, excetuamos os materialistas extremados, os que negam a existência de qualquer forma e de qualquer princípio inteligente fora da matéria. A maioria deles se obstina por orgulho na opinião de que professa, entendendo que o amor próprio lhe impõe persistir nela. Esse amor próprio é uma chaga da humanidade. As pessoas espíritas adoram falar isso. Nós primeiro tem que ter meu amor próprio. Não tem que ter amor próprio nenhum, não. Amor próprio é egoísmo. Nós temos que ter amor ao próximo. Amor próprio é a consequência do que nós vamos fazer pelo outro. E persistem, não obstante todas as provas em contrário, porque não querem ficar por baixo
não querem ficar por baixo. Isso é aquele preconceitozinho, que é, eu sou isso, não me modifico nisso, vou ficar sempre nisso. Então, a tendência é que nessa encarnação, ele possivelmente não se curve aos ensinamentos que estão lhe passando. Todos nós temos isso, nós já passamos por isso várias vezes, né? Como tal, gente, nada há de fazer. Ninguém mesmo se deve deixar iludir pelo falso tom de sinceridade de que dizem: fazei que eu veja e acreditarei. Outros são mais francos e dizem, sem rebuço: ainda que eu visse, não acreditaria. Charles Richer, que foi a pessoa que conseguiu palpar o ectoplasma, que as pessoas falam tanto na doutrina espírita, que nem é um termo espírita, que é a matéria que o espírito materializa para materializar qualquer objeto. Ele pega do médio, essa matéria não é do espírito, ele pega do médio e se mistura com a dele e faz aquela transformação brancosa, bonita. E as pessoas, ele pegou isso na mão e ele não acreditou. Imagina isso. Eu confesso que vi, mas eu não acredito. Não, tu vai fazer o que com ele? Mesmo assim, é tido como um dos apóstolos do espiritismo. A segunda classe de materialistas, muito mais numerosa do que a primeira, porque o verdadeiro materialismo é um sentimento antinatural. Olha o que o Kardec fala aqui. Porque o verdadeiro materialismo é um sentimento antinatural. Por que isso? Por que um sentimento antinatural? Porque nós trazemos nas ideias inatas, na nossa pequenez diante do universo, que existe um ser maior do que nós e que coordena tudo isso, que nós chamamos de Deus. Alá, Krishna, cada um dá o seu nome, mas o Deus, todos nós sabemos que tem um ser superior a nós e que coordena todo esse mundão que está aí, porque senão seria impossível essa harmonia em todas as coisas, né? Então, essa segunda classe de materialistas são mais não são por convicção primária, mas são aqueles que negam muitas vezes por falta de conhecimento, por falta de coisa melhor, assim, e aí vão negando. Também pode ser porque as religiões, olha, isso eu falo sempre isso. A religião tem um pesado fardo nessa questão, porque as religiões transformaram a crença espiritualista numa crença materialista, de troca, de venda, de produtos. Jesus passou a ser um produto e não um ser iluminado que está aqui para nos ajudar. Não, Jesus passou a ser o Salvador, o Cordeiro. Ou sabe o que é Cordeiro? Não. Jesus é o Cordeirinho de Deus que veio ser imolado, morrer na cruz para nos salvar. Que absurdo, total e absoluto. Então você vê que isso não é uma crença vulgar, mas que as pessoas colocaram isso como sendo Salvador, o Salvador de tudo. Jesus só deu os caminhos para que você se salve. Se salvar do quê? O que é salvação? Vamos parar um pouquinho. O que é salvação? Vou me salvar do quê? Essa é a questão. Porque as pessoas se colocam assim, mas eu não tenho pecado nenhum. Quem disse isso? Que você não tem pecado? Pecado não, porque não existe pecado. Não tem enganos. Tem no pensamento. Tem nas coisas, muitas vezes uma palavra maldita que o outro não consegue digerir muito bem, e muitas vezes por orgulho também fica todo ouriçado, até que você depois lá na frente você venha conversar com ele sobre aquilo, ele diz assim, mas eu me senti chocado com você, que tu falou alguma coisa no outro dia que eu não gostei. Mas não gostou por quê? Meu amigo, estava falando da realidade dos fatos. Muitas vezes as pessoas fazem isso conosco e nós com outras pessoas. Então nós temos sempre, nós não somos sozinhos,
Nós temos sempre alguém ao nosso lado para nos vigiar e para completar os nossos pensamentos. Nós não somos ninguém aqui na Terra. Umbutu, nós não somos ninguém aqui na Terra sem vocês, né? Então, essa sequência de aprendizado, Charlie Chaplin dizia que nós temos, o médico tem 5 etapas, né? Nós temos 6 médicos infalíveis: alimentação, exercício, descanso, autoestima, e amigos. Nós temos vários médicos dentro de nós mesmos, que estão dentro de nós, que são amigos. O sol, a luz do sol, a dieta, o exercício, o descanso, a autoestima. Você vê que é uma coisa simplesinha, que está tudo na nossa mão, e muitas vezes nós jogamos fora, sem perceber que esses 6 itens que ele, Charlie Chaplin, um sábio da humanidade, nasceu pobre de maré de si, passou fome feito um desgraçado, e se tornou um dos maiores atores e criou o cinema. Não é coisa pouca, não. É genial. Quem quiser ler, leia a História da Minha Vida, de Charlie Chaplin. Então, aqui nós estamos tratando aqui desse assunto da espiritualidade, hoje, porque nós precisamos ter em mente o seguinte: médio espírita, vamos parar aqui no 21, médio espírita. Como é que o médio espírita e o espírita novo e o espírita nós espíritas, como nós conseguimos fazer com que o outro entenda a nossa crença? Melhor caminho é exemplo. Segundo, melhor caminho é assiduidade. Porque essa convicção não é só para os encarnados, presta atenção nisso. Os encarnados é uma parcelinha pequena que nós estamos tentando convencer. Mas o que nós devemos convencer são os desencarnados. São os amigos que estão à nossa volta 24 horas dias, nos influenciando com seus pensamentos. E que muitas vezes nós deixamos de lado as suas influências, por não ouvir os seus reclames. Nós estamos com nossos ouvidos mocos, tapados, e não damos ouvido a eles que estão pedindo socorro. Primeiro ponto. Esse nós precisamos convencê-los de que a doutrina espírita é o caminho para ele se evoluir. Evoluir aonde? No outro mundo, no mundo dos espíritos, onde muitas vezes ele não consegue enxergar uma luz à sua frente. E nós, numa reunião mediúnica, podemos clarear o seu pensamento, para que ele ouça a voz dos espíritos que estão à sua volta. Isso não tem preço. Esse é o caminho mais gostoso de tudo que você pode fazer na caridade. Segundo ponto, os espíritos desencarnados, que já estão mais evoluídos, que conhecem de todo esse mecanismo, estão nos auxiliando nessa tarefa, de fazer com que os outros entendam que a doutrina espírita é um progresso infinito, e que nós, espíritos desencarnados e encarnados, estamos no mesmo sistema e, de certa forma, lutando pelos mesmos objetivos, que é chegar à perfeição. Então, os espíritos que estão na tarefa de ajudar, por exemplo, agora nessa pandemia, no momento que nós vamos fazer a nossa prece daqui a uns 5 minutos, eles estarão ávidos por esse momento para auxiliar aqueles que desencarnaram. Mas aí vão dizer assim: mas você é muito pequeno para isso, vocês são muito pequenos para isso, por que vocês têm essa pretensão? Não temos pretensão. Nós temos certeza
que é nosso pequeno pensamento, vai fazer com que alguns irmãos acordem no mundo espiritual nessa hora de desencarnação coletiva. E que eles tenham o conforto, a paz e a segurança de seguir em frente no mundo espiritual. Isso não é para poucos. Poucas correntes filosóficas vão fazer isso. Por que vão fazer pouco? Porque primeiro vem a coisa do materialismo, da coisa financeira, da coisa incompreensível na justiça divina e na doutrina de Jesus, que é só uma doutrina de amor e de paz. Então, se o irmão, por algum deslize da sua vida, pensar que está fazendo bem a uma pessoa, querendo usufruir dos frutos financeiros de uma coisa dessa, ele estará perdido. E a espiritualidade, nesse momento, certamente precisa da nossa ajuda. Demais. Muito. Porque os irmãos que estão desencarnando, nesse momento, não estavam preparados para essa desencarnação. Que normalmente nós esperamos que a nossa desencarnação dê ao longo dos tempos. A gente faz uma meta de vivência, vou viver até 80 anos, 70 anos, 60 anos, mas sempre para cima dos 70. E as pessoas muitas vezes desencarnam com 30, 40 anos, sendo médico que está lá trabalhando dentro de um hospital para salvar vidas. Imagine como esse espírito sai do campo magnético se ele não tivesse um amparo do mundo espiritual. E o nosso próprio amparo daqui com as nossas pequenas orações. Eles não teriam condições de transportar-se dessa esfera para outra facilmente. Porque ainda estariam na incongruência dos seus pensamentos, sofrendo a consequência da morte. Que não é uma coisa simples como muitos querem colocar para nós, não. A desencarnação é tão complexa como nascer. E nós precisamos estar atentos, nós espíritas, para essa tarefa fundamental de convencer aqueles que estão do outro lado, nesse momento de desencarnação coletiva, para receber então a ajuda do mundo espiritual e entender que eles estão do outro lado e que existe uma vida após essa, que muitos médicos que desencarnam não acreditaram porque a ciência não lhe falou disso, a ciência não lhe explicou isso. Então cabe agora a nós, com esse nosso método ensinado por Kardec, tentar convencê-los. Muito obrigado, vamos à nossa segunda parte, fazendo a nossa correntezinha de pensamento, meus amigos. Eu peço primeiro pela senhora Eunice, a moça que desencarnou hoje, ontem, foi sepultada hoje, mas não foi por coronavírus, não, foi por velhice mesmo. Graças a Deus, ela viveu até os últimos dias da sua vida em paz. Mas eu peço que vamos passar pela mansão da esperança, onde 54 vidas acima dos 70 anos, entre 70 e 100 anos, estão lá presas por um barbante. Mas a espiritualidade tem nos protegido, Senhor, mas de forma absurda. Quando acabar essa pandemia, nós vamos fazer um relato para vocês verem o que a espiritualidade fez. A Eva que está lá sabe disso. Coisas impressionantes. Vamos lá no segundo andar do novo lar, ver o seu Fernando, ver os dois que ficam no quarto número 2, que era do Pelis, Ceciliano e seu Antônio, Edna e Marilene, Dona Antonieta, seu Humberto, Carmilton, Almir, Teimosa da Ingrácia,
seu Geraldo, passe em revista, por favor. Dona Ingrácia é nossa amiguinha, nossa companheira, diretora, amiga, irmã. A gente brinca com ela que ela é teimosinha. No primeiro andar, passar em revista todos lá no primeiro andar, sim, muitos idosos com mais de 90 anos, idosos teimosos que só Deus. Valdélia e Maria, Alcides e seu Milton, seu Ailton, Ivone e Araci, seu Laurício e o nosso amigo, nosso sambista, companheiro amigo, Dona Norma, Dona Vilma e Thalita, Maria Edith e Silvia, Mair, Shirley, Lúcio, Maria Madalena. Lá em cima, passe em revista o primeiro andar do novo lar, senhores. Passe em revista, porque são muitas vidas pendentes, precisando de ajuda. Teimosos demais. Lá em cima, nas acamadas, meus amigos, só Deus. Joana Conceição, Elizabeth, Ana Bernardino, Aicendina, num filapim de pessoa, meu Deus. Eu preciso até vê-la. Hilda, olhai por todas elas, dando luz, paz, segurança. São espíritos que essa hora estão fora do corpo e ouvindo as nossas preces. Nos outros quartos, as nossas irmãs mais inteirinhas, Lídia, Maria Clara, Sueli, Ercila, teimosa, Maria Cecília, Petine, Célia, Maria da Guia, e todas elas, olhai por elas, Senhor, todas, muitas pessoas precisando de ajuda, os nossos funcionários que lá se encontram, que eles tenham paz e segurança para o trabalho. São poucas pessoas para tomar conta de todos esses idosos nesse período que nós estamos aqui, que não podemos ter estagiários. Está muito complicado, mas vamos lutando contra. Passar em revista. Passar em revista todos que pediram prece pelo Facebook e pelo WhatsApp, de pessoas que estão internadas com doenças como coronavírus ou com outras doenças, porque a Covid-19 fecha todos os hospitais e as outras pessoas não têm acesso à saúde, fica difícil. Então todas as pessoas podem ter sofrimentos alheio à pandemia, que leva as pessoas outras ao sofrimento. Vamos ver o seu José e a dona que saíram da mansão porque estavam com doença, estavam doentes, mas não era coronavírus não, estavam doentes por outra coisa, tinha que levar para o hospital, foram para a casa da família, dona Maria Luísa e todos. Pessoas que estão precisando de ajuda nesse momento, pessoas que desencarnaram, que recebam um raio de luz e de esperança. Passar no pai da nossa amiga Eliane, o senhor acamado, e nesse momento todo cuidado é pouco, precisa de ajuda. As pessoas que estão nos hospitais, o pessoal da saúde, Senhor, muitos e muitos já se contaminaram, se curaram e voltaram ao trabalho, mas agora
Está surgindo alguns casos de recontaminação, e essas pessoas correm risco, certamente não tão grave, mas mesmo assim, olhai por todos, Senhor. Olhar pelos hospitais de campanha, que deve ser um Deus nos acuda por falta de materiais importantes. Na Amazônia, onde a coisa é mais grave, no Nordeste, povo sofrido do Nordeste, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas. Olhai por todos. Olhai pela nossa nação, Senhor, que nesse momento, por descuido nosso, pode passar por um trauma que não é desejável. Olhai para todos os governantes que se unam em torno do único objetivo que nós temos agora, de que é amparar os mais pobres. Olhar por eles, para que eles tenham noção disso. É impossível que uma pessoa não tenha noção da gravidade desse processo, nesse momento de crise que todo o mundo está cercado por esse processo. Se seguisse o exemplo da China, já teriam debelado essa pandemia. Mas preferiram outros caminhos, Senhor. E esses outros caminhos custou caro para a humanidade. Que os médicos, que os cientistas que estão trabalhando em cima de remédios e de vacinas consigam a descoberta desses processos, para que possamos curar muitas e muitas pessoas dessa pandemia e ajudá-los a caminhar, e as outras pessoas que estão doentes, precisando também de muita ajuda, porque nesse momento todas as doenças são graves. Pessoas que estão para ser operadas, que não conseguem acesso aos hospitais, está grave. Olhai por todos, Senhor, por toda a humanidade. Olhar pela nossa casa, pelos nossos irmãos que estão do outro lado, nossos médios, passar em revista a família de todos eles, para que eles encontrem a paz desejada, a harmonia, a ajuda de todos, que possam ajudar um ou outro nesse momento. As pessoas que estão se agredindo pela quarentena, por essas coisas que não deveriam, ajudar eles a caminharem em paz, Senhor. Que a paz do Senhor esteja conosco, agora e sempre, que tenhamos muita luz, muita força para ajudar todos, aos desencarnados, nesse momento, Senhor, nesses que nós estamos falando da lição agora, que recebam no mundo espiritual o consolo desejado. A nossa falange espiritual, socorra-os nesse momento que precisam de mais ajuda, de muita ajuda. Que todos tenham paz, harmonia, coragem para seguir em frente. Todos. A paz do Senhor esteja convosco. Vamos fazer nossa prece de encerramento. Obrigado, Rogério, meu amigo, saudade, amigo. Amado Mestre, Senhor Jesus, permita, Senhor, que nesse momento em que encerramos nossa pequena live, simples live, para poder ensinar um pouco da doutrina espírita às pessoas, que a sua paz esteja com todos, Senhor. Que Deus ilumine o nosso Brasil. Tenha força, tenha coragem para seguir em frente esse país tão abençoado, que por nossos descuidos pode cair numa tempestade. Fazer com que as pessoas da saúde, que estão imbuídas desse trabalho gigantesco, doando suas vidas em prol da outra, tenham paz, tenham coragem, tenham justiça para seguir em frente, e ajuda nossa, os humanos, ficando em seus lares. Não é hora de sair para a rua, ainda é cedo, Senhor. Ajudai a todos. Muita paz a todos. Que a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Eu agradeço por essa oportunidade. Graças a Deus.
Pai amado, graças eu te dou. Obrigado, Senhor. Obrigado, meus amigos. Muita saudade. Logo nós estaremos de volta, mas está muito alta a curva ainda. E nós precisamos ter um cuidado para não contaminar as pessoas. Rogério, meu amigo, um beijo, companheiro. Beijo a todos vocês. Olha o livro. Aqui, Raridade. Escrito em 1972 por Fred Jorge, que era um dos componentes da Jovem Guarda. Aqui. Chico Xavier, a história da sua vida. Verdadeira história, tá certo? Depois eu vou mostrar outros livrinhos bons que eu tenho aqui, para vocês ficarem com água na boca. Um beijo.